Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Direito Administrativo aí na parte de licitações. Então, a gente dando continuidade à matéria vai tratar hoje dos tipos de licitação. Os tipos são nada mais do que os critérios que vão ser utilizados para julgamento, né, de um processo licitatório. Nós vimos até agora quais são as modalidades, entendemos, né, como se dá a escolha das modalidades, especialmente aquelas relacionadas a valores, e agora a gente especifica como que o procedimento vai ser desenrolado a partir desses critérios de julgamento. A gente sabe que, por força lá dos princípios do processo licitatório, o julgamento sempre vai ser objetivo e é isso que vem esses critérios estabelecer. Tá? Então, quem estiver com o Vademecum em mãos, né, o meu está aqui do lado, já aberto na Lei de Licitações, 8666. Quem tiver aí já anotado, né, quem vai acompanhando as aulas, já pode ir selecionando os artigos, já vai destacando, pode ser que caia alguma pergunta dessas na nossa M2 que se aproxima. Então, quando a gente trata dos tipos de licitação, esses critérios de julgamento, nós temos elencados na Lei 8666, são 4 tipos diferentes. Tá? Temos o menor preço, temos a melhor técnica, temos um conjunto, né, chamado técnica e preço, e temos o maior lance ou oferta. Então, quando a gente está tratando dos tipos de licitação, esse menor tipo, esse menor preço, melhor técnica, o conjunto chamado técnica e preço, o maior lance ou oferta, eles vão ser aplicados em alguns casos específicos. Quem quiser ir acompanhando, está lá no artigo 45 da 8666. Sucintamente, maior lance ou oferta vai se dar nos casos de leilão, né, quando couber leilão, é aquele maior lance ou oferta, como a gente explicou no próprio desenvolvimento do conceito de leilão. Agora, menor preço, melhor técnica e preço, que é o que a gente costuma ver, né, na maioria das licitações, é que exige um pouquinho mais de aprofundamento. Tá? Então, o artigo 45 ele fala para nós que o julgamento das propostas será objetivo, que foi o que a gente já viu lá atrás, devendo a comissão de licitação ou responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação. E esses tipos, que estão estabelecidos previamente no ato convocatório, vão ser os seguintes. Tipos de licitação, exceto na modalidade concurso, o parágrafo 1º nos arrola o menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. Então esses 4, eles excetuam o concurso. O concurso tem regras próprias, né? Que daí vai ser estabelecido no próprio regulamento do certame. Agora, menor preço, melhor técnica, técnica e preço e o maior lance ou oferta já vai servir para todas as outras modalidades de licitação. Então, os tipos de licitação, para que a gente possa detalhar melhor, né? Quando a gente fala de menor preço, vai ser estabelecida uma proposta, né, conforme o edital. Então, imaginem vocês que a gente pretende adquirir um veículo. E esse veículo vai ter uma proposta, né, um carro, 4 portas, modelo no mínimo 1.0, com ar-condicionado, com direção hidráulica mínimo, ou elétrica, né, hidráulica ou elétrica, o veículo tem que vir emplacado, etc, etc e tal. Tudo isso é a proposta que vai estar constante no edital. E aliada às características do objeto que se propõe a adquirir a administração ou o serviço que se propõe contratar, são estabelecidos alguns critérios, ou na verdade o único critério de julgamento vai ser o menor preço. Quem oferecer aquelas 5 condições, por exemplo, o carro tem que ter 4 portas, o carro tem que ter ar-condicionado, o carro tem que ter direção elétrica ou hidráulica, o carro tem que ter insufilme. Então são 4 condições postas no edital. Aí vem o fornecedor e o fornecedor fala, olha,
aí o carro tem que ser no mínimo 1.0, né? Então 5 condições. Eu ofereço um carro 1.4 com direção elétrica, com 4 portas e, né, atendendo às condições, pelo valor de 50 mil reais. Um outro fornecedor vem e oferece 45 mil reais. Em síntese, é esse menor preço que vai ser levado em condições. Tem que ter as condições mínimas estabelecidas no edital. Se o carro for um pouquinho melhor, ou se o serviço que eu vou prestar é um pouquinho melhor, né, eu me vinculo depois daquela oferta que eu estou me propondo a cumprir, desde que o meu preço seja o menor para aquele procedimento. No caso da melhor técnica, o procedimento já vai ter que estar descrito no edital especificamente, e daí mais adiante a gente especifica, vai tratar como é que ele vai estar descrito no processo licitatório. Já na técnica e preço, para serviços de caráter intelectual, né? Então se eu vou fazer um projeto de engenharia, cálculos de engenharia ou para fiscalização de obras, normalmente a gente vai pela técnica e preço. Nem sempre, né, o mais barato é aquele mais vantajoso para a administração. E nesse caso a gente às vezes precisa de alguém com técnica, né? Eu preciso de uma empresa que no mínimo já tenha fiscalizado algumas obras para saber como é que se operacionaliza uma fiscalização de obra, né? Então aí a gente aplica a técnica e preço. E por fim, maior lance ou oferta vai se dar no caso de alienação de bens, né, por parte da administração, no caso do leilão, ou quando eu tratar de uma concessão de direito real de uso, né, aí a gente também é obrigado a seguir pelo tipo de licitação de maior lance ou oferta. Quem paga mais leva aquele produto que está sendo colocado à disposição. Beleza? Então, essa é uma síntese, né, dos tipos de licitação. Lembrando, a exceção é o concurso, que o regulamento vai estabelecer as normas gerais. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta aí da CESP, né, de um concurso da CESP. Melhor técnica ou técnica e preço são tipos de licitação que não podem ser utilizados para serviços de natureza intelectual, na elaboração de projetos, cálculos, estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, e na fiscalização, supervisão e gerenciamento de engenharia consultiva em geral. Não faz muito sentido, né? A questão, na verdade, é exatamente o oposto. A melhor técnica ou a técnica e preço, esses dois tipos de licitação, eles são permitidos, né, exatamente para esses serviços. E isso quem vem nos colocar é o artigo 46. Ó, os tipos de licitação, melhor técnica ou técnica e preço, serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Então, o questionamento da banca aí foi exatamente o oposto do que está previsto na Lei 8666. Vamos continuar, né? Em especial na elaboração de projetos. Olha lá, na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, para a elaboração de estudo técnico preliminares e projetos básicos executivos, né? Então, nesses casos, é exatamente o tipo em que a gente vai aplicar melhor técnica ou técnica e preço, né? Então, a questão aí da CESP está errada. Com relação à melhor técnica, então, o artigo 46 é que vem estabelecer para nós como é que vai funcionar o procedimento, né, a partir do tipo do critério de julgamento melhor técnica. Então, abram lá o 46, vocês vão ter essa descrição relacionada à pergunta, né, a serviços de natureza intelectual, normalmente. Por isso que no contexto de serviço intelectual, você consegue distinguir os licitantes a partir da qualificação técnica mínima exigida, né? Então, quanto maior a qualificação técnica, maior pontuação vai ter e, consequentemente, o contrato seria mais favorável à administração. No exemplo aí que está disposto para vocês, nós temos 4 licitantes e a administração ela estabeleceu uma pontuação mínima, né? O que seria um piso, né? O que está lá embaixo é o piso de pontuação que deveria ser atingido para a gente passar para uma segunda parte desse critério de julgamento chamado melhor técnica. Dos 4, nós pegamos, abrimos o envelope
técnica e fazemos um comparativo com os critérios que forem estabelecidos. Tem que ter 5 engenheiros. Aí a empresa A ela tem 4 engenheiros. Tem que ter 5 engenheiros, a empresa B tem 7 engenheiros. A empresa C tem 5 engenheiros e a empresa D tem 6 engenheiros. Vejam, uma tem 4, 5, 6 e 7. A empresa A ela vai ficar em primeiro lugar porque se o nosso único critério de julgamento for a quantidade de engenheiros que ela tiver no corpo técnico dela, ela tem 7, ela ficou lá em primeiro, foi a primeira, tem mais corpo técnico teoricamente qualificado, ficou em primeiro lugar. O mínimo eram 5 engenheiros. A empresa que apresentou 4 está aquém do exigido. Então ela não valoriza. Então a empresa A ali, ela não valorizou porque ela não tem a quantidade mínima de engenheiros. A empresa B tem 7 engenheiros, ficou em primeiro lugar. A empresa C tinha o mínimo, tem 5 engenheiros, ficou em terceiro porque a empresa D tem 6 profissionais. É isso que é realizado nessa parte técnica. A gente pega o que tiver disposto lá no instrumento convocatório, faz um comparativo do que foi entregue pela empresa como qualificação técnica com aquilo que está disposto na convocação, no instrumento, e faz essa valorização. Coloca em ordem, em sequência, a partir da pontuação que a gente exigir. Não atingiu o mínimo exigido, a gente estabelece que a pessoa já está fora da próxima etapa da licitação. Tá? Então, são abertos esses envelopes, né, com as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes que tenham sido qualificados. Né? Então, num contexto de licitação, o pessoal já teria se qualificado previamente. Numa segunda etapa, depois que a gente classifica as propostas técnicas, a gente abre o envelope de preço. Então a gente também analisa o preço. Não é porque a empresa tem 50 engenheiros e a gente pedir 5 que ela vai ficar em primeiro lugar e daí ela pode cobrar quanto ela quiser. Então a gente passa, por força até do 46, para análise dos preços. Né? Então, o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 46 diz o seguinte: uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima. Empresa A não valorizou, não atingiu pontuação mínima. Então, B, C e D, nós vamos abrir o envelope de preço para ver o que eles fizeram. Quem não valorizou, a gente esquece, já morreu lá para trás. Então vamos ver o que continua o inciso 2. Depois da valorização mínima, né, se atingiu a valorização mínima, aí a gente passa para a negociação das condições propostas com a melhor classificada. Então nós vamos pegar aí, né, abre o preço, verifica quanto é que cada empresa ofereceu. A empresa B ofereceu 3 milhões de reais. A empresa C ofereceu, 3 milhões e 50 mil. A empresa C ofereceu 3 milhões e a empresa D ofereceu 2 milhões e 750 mil. O preço também interessa para a administração. Aí nós vamos tentar negociar, você é licitante, você ficou na melhor técnica, por acaso você não consegue cobrir o preço das outras licitantes, a gente vai tentando baixar, o licitante vai tentando baixar. Tá? Se ele não quiser, se ele se recusar a negociar, aí a gente passa para o inciso 3. Né? Se tiver um impasse aí na negociação, o procedimento vai ser adotado com o próximo licitante. Então nós vamos pegar quem foi o segundo colocado. A empresa B, que foi a primeira, não quer baixar de 3 milhões e 50 mil. Nós vamos pegar a empresa D, que foi a segunda colocada, ó. O menor preço que nós atingimos foi 2 milhões e 750, que por acaso foi o que vocês ofereceram. Vocês querem baixar o preço? Tem como baixar o preço? Vamos negociar. Consegue fazer por menos? Não consegue? Se chegar a um consenso aí, né, 2 milhões e 750 mil não dá para fazer, na verdade, né, ficaria apertado, a gente teria que fazer por 3 milhões, não tem como. Tira essa empresa, pega a empresa C. Né? Ficou com a pior técnica, mas eles se ofereceram a fazer por 2 milhões e 750 mil. Então acaba adjudicando, homologando a licitação em favor dessa empresa, depois de negociada, depois de feita essa negociação. Tá?
As propostas daqueles que não tenham sido habilitados, por exemplo, a empresa A, nem são abertas. E isso a gente encontra lá no inciso 4, tá? Se não tiver a valorização mínima ou que não tenha sido qualificado juridicamente, né, qualificação econômico-financeira, já nem abre. Não interessa para nós. Vai que ele oferece ali R$ 1 milhão. Para nós não nos interessa. Se ele oferece 50 milhões, também não interessa. A gente nem abre aquele envelope da empresa que não foi qualificada ou que não obteve a valorização mínima exigida pelo edital ou pela carta convite. Tudo bem? Com relação ao procedimento, ao tipo de técnica e preço. Esse procedimento está previsto lá no artigo 46, no parágrafo 2º, que trata especificamente do tipo, técnica e preço. Como é que vai se desenrolar? Então, nós vamos analisar tanto a parte técnica, né, tem que ter 5 engenheiros no mínimo, né, quanto mais engenheiro, mais peso, quanto menos engenheiro, menos peso. Né? Então, isso, o próprio instrumento convocatório é que vai nos trazer. E é feita também uma média ponderada, né? Então o edital vai estabelecer pesos diferentes para parte técnica e para a parte de preço. Quanto maior o peso, maior a interferência dele na composição daquele julgamento. Então, no caso, nós temos 5 empresas licitantes, né? Então, igual à modalidade de melhor técnica, no técnica e preço, também nos tem uma pontuação mínima exigida no edital. Não sei qual é o critério estabelecido, vamos botar de novo a quantidade de engenheiro, né? 5 engenheiros é o mínimo e a pontuação para cada engenheiro vale 10 pontos. Tudo bem? Então, cada engenheiro, o mínimo é 5, 10 pontos para cada, o mínimo vai ser de 50 pontos na parte de nota técnica. A empresa A, ela não valorizou porque ela tinha 4 engenheiros vezes 10 vai dar 40 pontos. Tinha que ter 50 pontos, ela não atingiu. A empresa B ofereceu 7 engenheiros. 7 engenheiros vezes 10 deu 70 pontos, 70 pontos. A empresa C, 8 engenheiros, a empresa D, 5 engenheiros, a empresa E, 9 engenheiros, e com isso deu-se lá 70, 80, 50 e 90 pontos. A parte sem o parênteses ali, tá? Então a gente está falando do primeiro trechinho da parte de nota técnica. Essa nota técnica, o nosso próprio edital, ele põe que vai ter um peso 1. Peso 1 significa que a pontuação que foi obtida é a mesma que vai compor o resultado final depois. Então, se eu tive 50 pontos, 50 vezes peso 1, 50 pontos. Né? Poderia ter peso 2, mas não é o caso, nesse par de técnica do nosso exemplo. Já na parte de preço, né, nós vamos pegar o envelope, né, qualificamos, né, colocamos a nota técnica, valorizamos, né, colocamos ali a pontuação mínima exigida, B, C, D e E, valorizaram, a empresa A está fora, a gente nem abre o envelope de preço dela e passa para pontuação de preços. E daí a gente abre o envelope da empresa B, eles ofereceram 50 mil reais para fazer aquela obra. A empresa C, 70 mil reais. A empresa D, 90 mil e a empresa E, 80 mil. A gente pega, né, esse critério preço e daí estabeleceu o edital que o peso disso é 2, ou seja, vale mais o preço do que a própria nota técnica. Então, por isso que ela vai compor a nota maior. Então a gente divide ali, faz a multiplicação no caso, deu a segunda coluna ali, 100 pontos, 140 pontos, 180 pontos, 160 pontos. Com isso, a gente passa para estabelecer o resultado. Se a gente fosse só pela nota técnica, a empresa E teve maior nota técnica. Teoricamente, ela seria a contratada, né? Se fosse só técnica, se a gente não olhasse preço. Se a gente olhasse só o preço, a empresa que ofereceu menor preço foi a empresa B. Então, empresa E, melhor técnica, empresa B, menor preço. E agora a gente vai compor o resultado para saber qual empresa efetivamente a gente vai contratar. Vejam vocês,
que o resultado, né, é uma soma tanto da nota técnica, o NT ali, né, resultado é a nota técnica, mais o preço, e a gente divide pela quantidade de pesos. Se a gente tiver 5 notas e cada uma tiver peso 1, então a gente tem que dividir por 5. Esse resultado aí, né, então a gente soma as duas colunas, deu 170 na primeira, divide por 3, que é o peso, deu aquele valor, 220, 230, 250, divide, e daí a gente chegou àqueles resultados. Pela técnica e preço, a empresa que tem melhores condições, neste caso, tem uma técnica intermediária, né? Ela teve 70 pontos, mas ela teve menor preço e isso contribuiu para que o resultado dela fosse o melhor possível. Então 56,6 é o critério nosso. Agora imaginem vocês, a gente corta ali, né? Empresa B não participou, vamos supor que ela não tenha valorizado também. Aí a gente só tem empresa C, D e E. Multiplicamos a empresa C, que tem uma técnica relativamente boa, o valor dela também é o mais baixo, ela teria ficado ali com 73,33 pontos, por isso ela teria as melhores condições de contratação com a administração. Em resumo, nós temos esse quadro aí para vocês com relação à modalidade e o tipo de licitação que é cabível para cada uma delas, tá? Se eu vou fazer uma concorrência, a concorrência é aquele procedimento mais complexo, cabe para qualquer tipo de aquisição, para qualquer tipo de contratação, por isso mesmo, qualquer tipo de licitação vai poder ser empregado na concorrência. Então, todos os tipos podem ser empregados na concorrência. Se eu falo de convite ou de tomada de preço, eu já restringo aquele critério de julgamento de menor preço, melhor técnica ou técnica e preço. Então, para o convite e para a tomada de preço, eu não vou ter maior lance ou oferta. Para o leilão, eu já posso ter maior lance ou oferta. E não vou ter menor preço, não vou ter melhor técnica, não vou ter técnica e preço. Então, o menor preço, a melhor técnica e preço serão usados ou para concorrência, ou para convite, ou para tomada de preço. Leilão, só maior lance ou oferta. E no pregão, a gente esquece tudo e restringe ao menor preço. Tá certo, gente? Então, com isso, a gente encerra os tipos de licitação e logo mais eu já disponibilizo para vocês mais uma aula tratando especificamente de pregão. Um abraço para vocês e qualquer dúvida, mandem mensagem. Até agora não recebi nada, acho que ninguém está assistindo, né? Mas vamos ver, a prova está chegando, uma hora o calo aperta. Tá bom, gente? Um abraço e até breve.